Hoje é dia 1º de fevereiro, início de semana, início de mais um mês. Provérbios capítulo 1 é o capítulo que vamos ler hoje. Se você já viu a imagem do versículo de hoje, talvez você pensou assim, nossa pastor, esse não é um versículo tão bom para a gente começar o mês, né? Olha o que diz o versículo 14. Venha com a gente, nós vamos repartir o que roubamos. Numa outra versão, esse mesmo versículo diz, junte-se a nós, todos repartiremos igualmente o que conseguimos. Provérbios 1 funciona como uma grande introdução ao livro. Você que já leu em janeiro, você vai entender, você está chegando agora, que a gente vai passar o ano todo lendo Provérbios. Assim mesmo. Terminou o mês, a gente começa de novo. Aqui no vídeo a gente vai estudando o capítulo do dia e o versículo que a gente não estudou ainda. Então Salomão aqui vai apresentar o propósito da sabedoria. É ensinar o temor do Senhor, formar pessoas prudentes, justas e equilibradas. A partir do versículo 8, o texto vai assumir o tom de um pai aconselhando o seu filho, alertando o seu filho sobre as más companhias, os convites sedutores do pecado. E o capítulo deixa claro que o erro raramente começa com uma violência explícita, mas com convites atraentes, promessas de ganho fácil e falsa comunhão. Então vamos entender melhor Provérbios 1,14 e como ele se aplica hoje para nós. O convite, juntar-se a nós, revela o lado perigoso do pecado. Ele se apresenta como pertencimento, como vantagem, como igualdade. O grupo promete repartir os ganhos, mas esconde o preço espiritual, moral e emocional dessa escolha. A tentação aqui não está em apenas lucrar, mas na sensação de fazer parte de algo, de não estar sozinho. O texto mostra que o pecado, ele fala sobre o falar, a linguagem do coração humano. A aplicação aqui é que esse versículo nos confronta com uma pergunta sincera. Quem tem influenciado as minhas decisões? Muitas vezes o erro não começa com más intenções, mas com alianças erradas que estamos fazendo. Há convites que parecem inofensivos, até vantajosos, mas que nos afastam da vontade de Deus. O cristão maduro, ele aprende que nem todo nós é saudável. E o mais importante é caminhar com Deus. E caminhar com Deus, às vezes, é dizer não, para não perdermos a identidade. Nem toda proposta de união, de amizade, vem de Deus. Algumas são disfarçadas, justamente de amizades. O ganho fácil pode custar, no futuro, muito caro. A sabedoria bíblica, então, nos ensina a avaliar convites pelo princípio e não pelo benefício imediato. Em alguns momentos, é melhor caminhar sozinho, com integridade, do que acompanhado de pessoas e sem o temor do coração. Provérbios 1,14 nos lembra que nossas escolhas revelam quem governa o nosso coração. E a nossa oração hoje, nesse início de mês, é: Senhor, nos dê discernimento para ouvir a sua voz, acima de qualquer outra voz e qualquer outro convite. Não permita que a gente aceite nenhum convite que te afaste da sua vontade. Nos ajude a caminhar com o Senhor, porque caminhar com o Senhor é o maior ganho que nós podemos ter. A minha oração é que você tenha um mês muito abençoado pelo Senhor. É que você seja ricamente abençoado pelo nosso Deus. Que sua família e que os nossos encontros diários aqui tragam para você muita clareza, muito discernimento do que você precisa colocar em prática na sua vida. Nesse capítulo 1, você vai aprender sobre esse caminho da sabedoria. Escolha o caminho da sabedoria, não o caminho dos ímpios. E nunca aceite esse junte-se a nós. Nunca ceda à pressão do grupo. O pecado raramente aparece sozinho. Portanto,
Hoje, numa geração com tantos convites, a atalhos, a acordos, a relacionamentos que se afastam de Deus, querido, escolha Deus. Que Deus te abençoe.